Olá, bom dia, alunos. Tudo bem com vocês? Beleza? E aí, como é que estão vocês? Legal? Muito bem, eu quero iniciar essa aula, pessoal, ressaltando o nome de alguns alunos que estão dando show na devolutiva das atividades. Vamos citar aqui alguns, caso eu esqueça, na próxima aula citarei mais o nome de outros alunos, ok? Nós temos a Carol, temos o Luiz, temos a Rebeca, temos a Luna, certo? A Luna Beatriz. Então, esses são alguns alunos que estão dando retorno constantemente. Na outra aula, eu citarei o nome mais de outros alunos. Quero dizer para esses alunos que eles estão no caminho certo. Eu espero que você que ainda não mandou sua atividade, possa estar mandando a atividade, porque é muito importante, ok? Se você fez, chama lá no privado, professor, está aqui a atividade, ok? Então, a gente está aqui para isso. Gente, nós hoje vamos estar trabalhando com revisão, mas mais com foco em uma habilidade. Vamos para o objetivo da aula de hoje. Refletir sobre a legitimidade da diversidade linguística e adequação de contexto. Então, vamos falar de linguagem, né? Então, como eu iniciei a aula, falei de um jeito bem característico da maneira que vocês falam, ok? Então, gente, o que é variação linguística? Né? Essa variação linguística, a gente tanto já falou. É a capacidade que a língua tem de se transformar e se adaptar de acordo com alguns componentes, né? Então, a nossa língua ela deve se adaptar de acordo com o contexto em que você esteja. Se você está com seus amigos, você tem uma maneira de falar. Se você vai falar com uma pessoa mais culta, você tem que procurar uma linguagem que se adeque àquele momento, ok? Então, temos aqui os tipos de variação linguística. Temos a histórica. Tem, por exemplo, a palavra farmácia. Você está vendo aqui com PH. Professor, farmácia com PH, mas ela já existiu, ok? Então, farmácia antes era com PH, né? Depois passou a transformar-se. Por exemplo, a palavra você, voz em C. Então, com a medida que o tempo vai passando, a linguagem ela vai se transformando. Social, grupos sociais. Como, por exemplo, nós temos aqui a palavra brotinho, pão, né? A palavra também crush, né? A palavra crush. Então, tudo isso aqui está se referindo quê? A uma pessoa bonita. Se você perguntar à sua avó, como é que você chamava aquele rapaz que era bonitão? Aquele pão, né? Aquele pão maravilhoso, né? Que hoje é crush. Regional. O que é a linguagem regional? O nome já diz, depende de região para região. Por exemplo, a palavra aipim, que é mandioca, macaxeira. Então, isso depende de quê? Da região. E também, pessoal, na forma de falar. A forma do nordestino falar é diferente de uma pessoa que mora lá no sul, sudeste. Ok? A questão do sotaque. De estilo. O que é o estilo? Formal, informal, coloquial. A maneira como você emprega a sua linguagem. Ok? Tem aqui umas perguntas, umas colocações, umas frases que ela vai se adequar de acordo com esses 4 tipos que nós vimos: histórico, social, regional e de estilo. Por exemplo, aqui, se você não arrumar o seu quarto, o bicho vai pegar do seu lado. Olha aí a maneira. Aí você pode fazer um paralelo. Qual é desses itens aqui que se encaixa nisso aqui, né? Essa frase que eu acabei de ler. Cara, vamos dar um rolê no shopping. Qual o grupo que fala? É histórico, social, regional ou de estilo? Ok? E essa outra frase, prezado Paulo, consta em nosso sistema o atraso da fatura 23. Solicitamos que entre em contato conosco para regularização de débito, né, pessoal? Olha aí, prezado senhor, aquela cartinha que não recebeu, se atrasou aí a fatura do cartão, ou uma cobrança da conta de energia, enfim, na linguagem formal ou na linguagem padrão. Agora vocês também vão, para se aprofundar, ver o vídeo falando sobre a variação linguística, ok? Existe um tipo de comportamento muito comum entre nós que pouca gente sabe que é um preconceito, o chamado preconceito linguístico. O modo como a gente fala carrega vários indícios sobre quem somos, de onde viemos, qual é nosso gênero, a nossa faixa etária e até os grupos de que fazemos parte. Por isso, criticar o jeito como alguém se expressa pode ser considerado uma maneira disfarçada de demonstrar desrespeito
por tudo que está por trás da fala. Parece só uma questão linguística, mas no fundo é uma discriminação social. Acreditar que existe um jeito certo de falar, ou que existe um jeito superior, melhor, é o mesmo que acreditar que a Terra é plana. Sabe por quê? Porque já foi provado há muito tempo que essas ideias são falsas. E sabe quem chegou a essa conclusão? Cientistas que passaram a vida estudando o funcionamento das línguas. Assim como engenheiros são responsáveis por avaliar construções, chefes de cozinha são chamados para comandar banquetes, e médicos são os únicos capazes de fazer o diagnóstico sobre a saúde de alguém, existem os especialistas no funcionamento das línguas, os linguistas. Foram eles que perceberam que não existe nenhuma língua em que os falantes se expressem seguindo todas as convenções das gramáticas aceitas como oficiais. Isso é absolutamente normal. Não acontece só comigo e com você. Também acontece com os australianos, alemães, poloneses e argentinos. Também acontecia com Camões, com Saramago, Machado de Assis, Eça de Queiroz, Fernando Pessoa e com a minha avó, e a sua, e também a tataravó dela e o bisavô da tataravó, já deu para entender, né? Tudo que se costuma chamar de regra da língua é, na verdade, uma convenção temporária. Essas convenções mudam sempre, o tempo todo, em todas as línguas. Não tem por que lutar contra isso. Ou alguém gostaria de voltar a escrever a língua portuguesa como antes? A língua que a gente fala é o resultado de mudanças que aconteceram por vários séculos. Por isso, não faz sentido lutar para que ela não mude mais. Nosso português já mudou tanto que já não corresponde mais à língua falada em Portugal. Por essa razão, passou a ser chamado de português brasileiro por muitos especialistas. Mas espere, o português falado lá na Europa também mudou. Não melhorou, nem piorou, só ficou diferente. Todas as línguas mudam. Também existem versões arcaicas das línguas faladas por canadenses, russos, marroquinos, colombianos, japoneses e todos os outros povos mundo afora. Impedir que a língua mude não tem nada a ver com respeito à nação, nem com bons níveis de escolaridade e com nenhuma das outras desculpas que se escuta por aí. Apesar de tudo isso, a gente não pode se enganar. Quanto mais a gente sabe sobre as convenções da nossa língua, mais a gente tem condições de compreender o que é dito e se expressar bem em diferentes contextos, gerando os efeitos que a gente espera gerar. Isso não significa que a gente precise falar sempre como as gramáticas oficiais sugerem. Muito do que está nelas já caiu em desuso, e soaria bem estranho no nosso cotidiano. É mais ou menos a mesma coisa que acontece com a nossa caligrafia. Não é porque a gente sabe fazer uma letra toda caprichada, digna de convite de casamento, que vai sair por aí fazendo letra rebuscada até para escrever a lista de compras, certo? Este é um convite para que você se junte a nós nessa reflexão sobre a língua que falamos. Afinal de contas, mesmo que você nunca tenha pensado a respeito disso, não vai demorar muito tempo para você concordar. Português é legal. E então, como é que vocês estão preparados para resolver a atividade? Bom, vocês viram esse vídeo aí bem explicativo, né? Que vocês possam realmente ter aprendido. Isso é que nós vamos ver agora com a atividade, colocar em prática aquilo que vocês assistiram e que vocês já tinham como conhecimento. A atividade da apostila, aqui está a apostila. Lembrando, tem alguns alunos que ainda não receberam, mas quem não recebeu pode dar uma passadinha aqui. Quem já recebeu, responder aqui e mandar o retorno. Apostila, páginas que a gente vai estar trabalhando, páginas 11, 12 e 13. São questões de marcar, aqui entre outras habilidades, como eu falei, mas o foco principal aqui é na variedades linguísticas. Então, aquele abraço, espero o retorno de todos vocês. E até a próxima.